Vocês já ouviram falar no paradoxo da obesidade? O paradoxo da obesidade foi uma coisa que surgiu há mais ou menos uns 20 anos, que falava que pessoas que têm insuficiência cardíaca manifesta, já têm insuficiência cardíaca, sendo obesas, elas estariam mais protegidas do que, teriam um risco menor do que pessoas que não são obesas. E aí se levantou várias questões ali nesses últimos 20 anos falando sobre isso. Poxa, como é que pode? Porque obesidade é um fator de risco, né, para desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Como é que a pessoa tendo insuficiência cardíaca, tendo o coração fraco, pode estar protegida por ser obesa? E aí muitos questionamentos. Será que essa pessoa, por exemplo, a sarcopenia, que é a desnutrição, a caquexia cardíaca, a desnutrição mais grave causada pela insuficiência cardíaca seria pior? Será que a pessoa que tem obesidade ela é mais hipertensa e aí por isso ela tolera melhor o uso de medicamentos que nós sabemos que são cardioprotetores? E uma das grandes dificuldades da insuficiência cardíaca do paciente com insuficiência cardíaca com o coração fraco é ele tolerar o tratamento, ele conseguir tomar os medicamentos sem baixar tanta pressão. Então vários questionamentos foram feitos aí. Mas uma coisa que nós sabemos realmente é que o índice utilizado para poder avaliar se as pessoas tinham obesidade ou não era o IMC, né, o índice de massa corporal, né? E o IMC por quê? Porque no mundo todo sabe-se que o IMC acima de 25 é excesso de peso, né? Paciente sobrepeso, obeso, acima de 25 a gente sabe que isso. Então era um índice mais uniforme. Mas o índice de massa corporal nós sabemos que ele não leva em consideração a composição do nosso corpo, que é feita por água, por ossos, por gordura, por músculo. E sem levar em consideração essa composição corporal, isso falha bastante. E ele não leva em consideração, inclusive, a forma como está distribuída essa gordura no nosso corpo, né? Essa gordura é uma gordura mais subcutânea, uma gordura mais visceral. Ela é uma gordura distribuída de forma mais ginoide, né? Do tipo, em tipo de pera, ou mais androide, em tipo de maçã, né? A gordura mais na região abdominal. Então, ele falava bastante nesse sentido. A gente não pode comparar, por exemplo, um lutador que tenha um lutador americano e um lutador de sumô, por exemplo. Eles podem ter o mesmo índice de massa corporal, só que o lutador americano, por exemplo, pode ter muito mais músculo, né, do que um lutador de sumô, por exemplo. Pode ter muito mais gordura e essa gordura é depositada no corpo de forma diferente. Então, na verdade, o, o parâmetro utilizado nessa avaliação foi um parâmetro equivocado e que pode ter gerado paradoxo. As pesquisas mais atuais, mais recentes, elas têm buscado utilizar outros parâmetros, outros índices antropométricos. E aí que é importante para a sua vida, porque é muito mais importante você saber, talvez, a medida da sua cintura abdominal, né? E essa relação da cintura-quadril pode ter muito mais peso em predizer o paciente de maior risco, principalmente para pacientes que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca, o coração fraco, mas em todos os pacientes, inclusive até as sociedades inglesas, elas costumam recomendar que a sua cintura ela seja menos da metade da sua altura, né? Então, isso seria ali uma recomendação bem simples de ser feita. Então, ficar muito mais atento ao tamanho da sua cintura, tamanho da cintura e dessa relação cintura-quadril, talvez fosse muito mais importante, fosse muito melhor em predizer esse risco. E os trabalhos atuais que levaram em consideração esses índices antropométricos e não só o IMC, eles foram muito mais fidedignos em predizer os pacientes que tinham maior risco e estão aí deixando por terra esse tal paradoxo da obesidade para pacientes com insuficiência cardíaca.